Os segredos do cultivo das suculentas no tempo. Esquema Te Vira Linda. Quer conhecer? Vem comigo. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Nesse vídeo eu venho passar para vocês 10 pontos extremamente importantes para você ter sucesso do cultivo das suculentas no tempo, recebendo sol e chuva à vontade, com detalhes importantes que eu vou passar cada um dos itens. Então não perca esse vídeo, fica até o final, porque quem fica até o final sempre sai ganhando. Então vamos lá que eu vou começar a falar do princípio, do comecinho mesmo, e tá lá naquela mesa, naquela ponta. Bora lá! Vamos aos segredos então, são 10 pontos super importantes para você cultivar suas plantas no tempo, recebendo sol e chuva com segurança. Cultivar plantas no tempo significa que essas plantas vão receber muitas horas de sol e vão receber a chuva que Deus manda, que eu falo que são os adubos de Deus e que deixam as plantas maravilhosas. Quais são os pontos extremamente importantes? Primeiro deles, a escolha do vaso. O vaso deve ser com furo, ok? Turma, não façam o cultivo das plantas em cachepô, que são os vasos sem furo. É fundamental a existência do furo no vaso, porque é isso que vai fazer com que o nosso vaso tenha uma drenagem, que a água não se acumule. Segundo ponto relacionado ao vaso, é importante, um vaso que respire. Então, eu estou mostrando para vocês um lindo vaso de barro. Grazi, cultivar toda a coleção em vaso de barro fica caro. Você pode fazer de cimento, também serve. Agora, o detalhe importante do vaso respirável. Ele não deve ser impermeabilizado. Ele não deve ter aquela camada preta de neutrol que tem nos vasos de barro, porque senão ele deixa de executar a função mais importante, que é respirar. Por que o vaso tem que ser respirável? Porque ele ajuda a manter o nosso substrato seco. Eu não sei se todos vocês conhecem ou já tiveram filtro de barro em casa. Quando a gente coloca água no filtro, o filtro que está nessa cor opaca fica numa cor mais brilhante, mais viva. Por quê? Porque ele chupa parte dessa água para ele. E é isso que ele vai fazer. Ele vai chupar a água do substrato e vai ajudar o nosso substrato a secar mais rápido. Então esse é o ponto fundamental. Um vaso respirável e com furo. Não se arrisquem com cachepô. Segunda dica fundamental, segundo ponto extremamente importante, substrato. Substrato tem que ser um substrato típico de cactos e suculentas. E o que significa isso? Tem que ser um substrato poroso. Tem que ser um substrato que você não consegue compactar. Um substrato leve, um substrato que vai ter ar dentro dele, porque senão a tua planta vai apodrecer. E como a gente faz esse substrato? Porque nem todo mundo consegue comprar esse substrato pronto. A gente pode fazer em casa. Então você pode usar um substrato típico de folhagens e você pode agregar materiais que vão trazer porosidade, como por exemplo, casca de arroz carbonizada, carvão picado, isopor picadinho, pedrisco, casca de pinos, enfim, vermiculita, perlita. Todo mundo me pergunta, Grazi, o que eu posso colocar? Uma série de ingredientes. O objetivo é deixar o seu substrato poroso, leve, de modo que ele não compacte nas raízes da nossa planta, ok? Primeiro ponto, então, fundamental, um vaso respirável e com furo. Segundo ponto, um substrato drenável, poroso, típico de cactos e suculentas. Terceiro ponto, a escolha da planta saudável. E aí, o que vocês precisam, como que vocês vão saber se essa planta está saudável? Aqui eu tenho uma linda echeveria, a echeveria camaleão. Ela tem 3 cabeças, é uma planta da minha coleção que eu vou replantar junto com vocês. Vocês podem observar que essa planta não possui manchas nas folhas.
ela está uma planta viçosa, ela está uma planta bonita. É isso que vocês vão identificar. Se tiver manchinha, se tiver comido, se tiver afundadinhos na folha, se a folha tiver muito mole, ó, tá vendo? Elas estão voltadas para cima, firmes. É uma planta que está com um aspecto bonito. E vocês vão olhar também entre as folhinhas, passar um pente fino, procurando se elas não possuem doenças causadas por insetos, né? Se elas não estão infestadas de cochonilhas ou pulgões. A planta está bonita, está saudável, esse é o terceiro ponto. Vamos agora então montar o nosso vaso. Quarto ponto, como plantar com segurança. E aí é fundamental que a gente cubra este furinho do vaso com qualquer tipo de material que seja poroso, que a água possa passar. Grazi, por que eu tenho que fechar o furinho? Não é só para não perder substrato com a rega, é para que nenhum animalzinho indesejado se instale no nosso substrato e venha fazer a festa na madrugada enquanto nós estamos dormindo e não estamos cuidando das nossas plantas. Como, por exemplo, caracóis e lesmas, tá? Esses são alguns, os dois mais comuns. Então, aqui eu tenho uma manta de bidim, mas poderia ser um pedaço de sombrite, poderia ser um TNT, qualquer material que a água passe por ele, mas que impeça os animais de entrar. Então, eu vou cobrir o fundo do meu vaso desta forma. Vou fazer uma camada de drenagem utilizando pedrisco. Por quê? Porque as raízes das plantas vão ocupar todo o substrato e com o tempo vão descer. A gente troca o substrato das nossas plantas a cada 2 anos. Então, nesse quarto ponto, a drenagem é importante, porque quando as raízes descerem, elas vão encontrar um ambiente que não tem retenção de água nenhuma. Então, ainda que as raízes cheguem nos pedriscos, o pedrisco se mantém seco, porque a água passa por ele e vai embora, não absorve nem um pouquinho. E você diminui muito o risco da sua planta vir ter podridão de raiz. Então, eu vou fazer uma camada de drenagem no meu vaso. Feito isso, eu vou colocar agora um pouco do meu substrato. No vaso. E vou tirar a minha planta do vaso. Vou fazer aquela sujeira mesmo. Vou remover o substrato e aí eu já vou ver a saúde das raízes da minha planta. Para descobrir se ela tem nematóide, se ela tem cochonilha. E a troca do substrato é importante para a gente padronizar o substrato que a gente está utilizando, para eles todos secarem no mesmo tempo. Então, olha só, super saudável. Não existe nenhum tipo de problema aqui. Feito isso, vou remover também as folhinhas. Vou deixar minha planta bonitinha. Vou cavar um buraquinho, encaixar as raízes, completar para deixá-la firme e o restante das pedrinhas que sobraram eu vou fazer cobertura para evitar problemas com erosão durante a rega. As pedrinhas também vão favorecer que, se você utilizar uma adubação líquida,
adubo não evapore tão rapidamente. Nosso vaso está pronto, aqui, devidamente plantado, com segurança, de modo que ele já está preparado para ficar no tempo e assim viver no esquema Te Vira Linda. Quinto ponto importante, rega. A temida rega. Quando a gente fala de rega de cactos e suculentas, a gente tem que pensar como elas vivem no habitat natural delas. Regiões semidesérticas, regiões com muita luminosidade e com pouca oferta de água. Mas o que significa isso? Significa que elas possuem muitos dias de escassez de água, e quando a água vem, ela vem em abundância. Então é isso que a gente vai repetir. Esse é o segredo da rega. Essa é a regra para a rega das suculentas e dos cactos. Vocês vão regá-las abundantemente, fartamente, sem medo de ser feliz até a água escoar pelo fundo do vaso, a água transbordar por cima. Não tem que ter medo. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês o vídeo onde eu fiz demonstrando a rega. A rega deve ser feita sempre no final do dia. E aí vocês vão esperar o substrato secar por completo, esturricar, como se fosse areia de deserto, para efetuar uma nova rega abundante, ok? Esse é o segredo, essa é a regra da rega. Rega abundante, fartamente, sem medo de ser feliz e depois espera o substrato secar por completo. Grazi, na minha cidade, o substrato demora 1 dia para secar por completo. Então, você vai regar diariamente. Grazi, na minha cidade, o substrato demora 15 dias para secar por completo. Então, você vai deixar as suas plantas sem água por 15 dias. Não existe uma frequência para eu passar para você, porque muitos fatores interferem na rega. Se existe muito vento, se existe muitas horas de sol, se o seu substrato é mais poroso ou menos poroso, se as suas plantas estão no vaso de barro ou não estão no vaso de barro, estão em vaso plástico, se a umidade do ar da sua cidade é alta ou é baixa, muitos fatores vão interferir. Então, não confie em quem fale, regue 3 vezes por semana, regue 5 vezes por semana. Eu não sei como é a sua cidade. Eu não sei se o ambiente que você cultiva as suas suculentas tem alta umidade do ar ou não. Então, fixe a regra da rega. Regue abundante, o substrato secou por completo, você regue abundante. Quando ele secar por completo, você rega abundante, ok? E agora vamos ao passo da luminosidade. A grande maioria das suculentas precisa de, no mínimo, 4 horas de sol diárias. E agora a gente vai colocar a minha planta no beiral da piscina, juntos, onde eu vou mostrar para vocês onde estão as minhas suculentas recebendo muitas horas de sol. Bora lá! No mínimo 4 horas de sol diariamente. E é aqui que eu vou colocar a minha camaleão para receber o sol. Grazi, as suas suculentas tomam quantas horas de sol por dia? Aqui o sol nasce lá e morre aqui, de modo geral. As minhas suculentas recebem 10 horas de sol no verão, primavera, verão, e mais ou menos umas 8 horas de sol outono e inverno por causa da mudança de posicionamento. Então, o que acontece? As minhas suculentas são extremamente estressadas. As minhas suculentas são rosetas pequenas, bem fechadinhas, como eu vou mostrar para vocês no Sedum clavatum e como eu vou mostrar para vocês na Fantôme. Ai, Grazi, mas eu gosto que as minhas suculentas fiquem maiores. O sol influencia nisso? A quantidade de luz solar influencia nisso? Sim. Você não precisa expor as suas suculentas a 10 horas de sol por dia. Eu gosto das plantas assim, então as minhas plantas tomam 10 horas de sol por dia, mas elas precisam de no mínimo 4, ok? No mínimo 4 horas de sol. Para a suculenta ficar estressada, existem outros fatores, não é só a luminosidade. A luminosidade é um deles, mas você precisa entender que a grande maioria das suculentas precisa de no mínimo 4 horas de sol por dia. Então agora eu vou mostrar para vocês
uma suculenta que está super estressada, bem fechadinha, que é a minha paixão, que é o Sedum clavatum. Aqui está o Sedum clavatum. Existem muitas outras imagens a respeito do Sedum clavatum, com a roseta bem mais abertinha. Eu gosto assim. Super fechadinho, super compacto, com muita floração. Isso é o estresse que as minhas plantas recebem. Outra suculenta super estressada é a minha Fantôme, que é a minha paixão, que está aqui. Super estressada, super velha, com rosetas pequenas. Diferente dessas mudas aqui, que são mudas mais jovens, que foram plantadas há 1 ano. Essas daqui são plantas que têm mais ou menos de 3 a 4 anos. Essa daqui é 1 ano. Então, a diferença de uma planta para outra, ainda que estejam no mesmo vaso. Agora vamos à 7ª dica. E uma coisa extremamente importante que muitas pessoas se esquecem. Adubação. Sim, a gente precisa oferecer nutrientes para as nossas plantas, mas essa é uma adubação que deve ser feita espaçada. Suculentas e cactos são plantas típicas de regiões pobres em nutrientes, mas não significa que não existam nutrientes. Então, a adubação das nossas plantas a gente vai fazer a cada 3 meses, a cada 4 meses. Não tem necessidade de fazer uma adubação mensal, não tem necessidade de fazer uma adubação quinzenal. Ok? Você pode escolher entre adubo líquido, adubo orgânico, que você pode agregar no seu substrato, como humus de minhoca ou esterco de boi, ou um adubo de longa duração, como o osmocote ou o basacote, que você vai colocar na borda do seu vaso, mas você vai respeitar o intervalo. É extremamente importante que esse intervalo seja respeitado, olhando inclusive na descrição do rótulo do fabricante. Se o fabricante falar que o seu adubo, por exemplo, você escolheu o osmocote, que o seu adubo osmocote tem duração de 6 meses, você só vai repor depois de 6 meses. Lembrando da regra, menos é mais. Excesso de adubo mata as plantas. As suculentas também estão nesse rol, ok? Então, adubação sim, mas uma adubação espaçada, respeitando a indicação do fabricante no rótulo. Menos é mais. 8ª dica, e agora a gente vai falar a respeito de controle de pragas. É extremamente importante a gente sempre passar o olho pelas nossas plantas, porque uma coisa é você pegar uma suculenta com o início de uma infestação de cochonilhas ou o início de uma infestação de pulgão. Fácil resolver. Agora, se você não fizer esse pente fino e essa vistoria e a coisa estiver avolumada, você corre o risco de trazer isso para toda a sua coleção. Então, você vai pegar, sim, a sua planta e olhar na haste floral, que enche de pulgão e é fácil acontecer. Você vai olhar entre as folhinhas para ver se não existe nenhum tipo de bichinho andando por aí. E se estamos falando de pragas, vamos falar também de doenças. Se a sua planta está manchada, pode ser fungo. Você precisa tratar. E o que eu vou indicar para vocês, que vocês já estão cansados de ouvir, é o uso do álcool isopropílico. O álcool isopropílico a 70% é extremamente eficiente no combate às pragas e no combate a doenças fúngicas. Vocês vão encontrar o álcool isopropílico em lojas que vendem produtos para informática, em lojas que fazem manutenção de produtos de informática, ok? Então, vocês vão usar ele a 70%, ou seja, para fazer 1 litro da solução pronta, você usa 700 ml de álcool e 300 ml de água. Mistura e aplica com um borrifador na planta toda. E agora vamos então, estou me perdendo nos números, mas eu acho que é a 9ª dica. 9ª dica, limpeza das nossas plantas. É fundamental e está associado à dica anterior no controle de pragas. Por quê? Porque essas folhinhas secas é um chamariz para ninho
de cochonilha, para ninho de bichinho indesejado. Então é super importante a gente remover todas as folhinhas secas que existem no vaso da nossa planta. Estamos agora na primavera, uma época onde tudo brota, onde tudo nasce, inclusive os insetos, né? E a gente não quer cochonilha nas nossas plantas. Então, é fundamental que a gente venha e remova cada uma das folhinhas secas que existem na nossa planta. Ok? Para deixar elas, o caule sempre limpinho, sem acúmulo de esconderijos, para não gerar ninho de praga indesejável. Então, a remoção dessas folhinhas é fundamental. Linda minha Meteorum, não? Cheia de bebês. E já que nós estamos falando sobre os segredos do cultivo das suculentas no tempo, eu não poderia deixar de falar sobre o berçário. Tá aqui o meu berçário montado e eu vou deixar aqui nos cards para vocês um vídeo que eu fiz ensinando passo a passo detalhadinho do berçário. Grazi, é possível cultivar o berçário no tempo? Não. Se você quer ter uma alta taxa de sucesso no seu berçário, o seu berçário não vai ficar no tempo. Porque quando esses bebezinhos começarem a nascer, eles vão ter pouquinhas folhas. E uma queimadura pode ser fatal. Então, berçário não se encaixa no cultivo do esquema Te Vira Linda, ok? O esquema Te Vira Linda é para plantas adultas, para plantas de pote 9 em diante. Plantas bebês no esquema Te Vira Linda sofrem, elas têm poucas folhas, elas desidratam muito rápido e uma queimadura de bebês cultivados no esquema de Te Vira Linda pode ser fatal. Eu queria passar para vocês então nesse vídeo 10 dicas fundamentais para vocês cultivarem as suculentas de vocês no tempo. Cultivar suculentas no tempo é possível sim. Eu cultivo suculentas no tempo desde que eu me mudei aqui para Itupeva, já está completando quase 2 anos, eu tenho pouquíssima taxa de mortalidade por podridão. Grazi, o que você não controla no esquema Te Vira Linda? Eu não controlo aquilo que o homem destruiu. E o que o homem destruiu? O equilíbrio da natureza. Infelizmente, nesse momento, por causa da grande evolução humana, nós temos um clima extremamente desafiador, onde num dia a temperatura está 29 graus e no dia seguinte a temperatura chega a 37, 38 graus. Se a sua planta está adaptada à temperatura mais ou menos que vai dos 29, 31, 32, 29, 31, 32, ela vai muitíssimo bem, obrigado. Agora, se de repente, cultivando as plantas no tempo, como eu faço, sem sombrite, sem proteção, você tiver um pico de temperatura de 32 para 40, ela pode sim queimar, ok? E eu não poderia te falar que esse é o único ponto no esquema Te Vira Linda que eu não consigo controlar. E que eu não vou controlar, porque eu acredito no cultivo leve e feliz. Eu acredito que as plantas têm que agregar felicidade à nossa vida. E eu já fiz um outro vídeo falando a respeito de queimadura e eu vou deixar nos cards aqui para vocês as orientações que eu falo a respeito disso tudo. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem e que vocês se empoderem para poder cultivar suculentas no tempo, porque água da chuva e sol são adubos de Deus e são fundamentais. Plantas que crescem no tempo são muito mais resistentes. As plantas são muito mais bonitas. A água da chuva não tem nenhum material pesado. A água da chuva é adubo de Deus e todas as plantas merecem receber esse adubo gratuitamente. Espero que tenham gostado. Se está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o like para o vídeo. Clica no botão de inscrição, ativa a sinetinha para receber notificação dos meus vídeos. Eu posto vídeo diariamente aqui no YouTube, às 8 horas da noite. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!